que era antes, que era outrora, né? Que era de pavor. Então, hoje, alguns sim. Você não é eleitor do Bolsonaro, deixou claro. Agora, tem até dia 7. Agora eu quero que você fale, olhando pro general. Por isso que eu tô o general falando. aqui é o braço direito aqui de Brasília dele. Por que você não vota no Bolsonaro? Seja sincera. Ela já se converteu. Não, vê se ele consegue te convencer ao contrário. Por que você não vota nele? Eu tinha até um apreço pelas coisas, pelas ideologias dele em relação ao âmbito da educação. Por ser pedagoga e mãe de só 4 filhos, eu abomino essas cartilhas aí. Né? E não iria ministrar, como eu falo, costumo dizer, que podem até mandar embora, mas eu não ministro. Né? Aula para alunos que ainda não têm a maturidade para entender essas coisas. Essas mazelas, eu diria até. Mas, assim, me fugiu... O porquê que você não vota no Bolsonaro? Sim, eu sou filha de negro, tenho descendência negra. E, parece até ridículo estar dizendo isso, talvez, para vocês, né? Mas para quem tem o mesmo pensamento que o meu, não. De que, justamente pelas coisas que a gente vê, ontem até se questionou, por que ele não podera as palavras, né? O Bolsonaro, que nós estamos dizendo, por que ele não podera? Porque com as falas dele, nos causa mesmo a estranheza de que, de fato, é isso que ele pensa. Né? Eu sou filha de analfabeta, que, aliás, ela tem uma sabedoria de que muitos doutorados não têm. Orgulho da minha mãe. Eu tenho orgulho da minha mãe e do meu pai. Então, assim, são coisas que nos apontam a ter a desconfiança. Você entende? Entendo. Talvez não compreenda. Não, eu entendo perfeitamente. O que acontece é o seguinte, as pessoas estão contaminadas pela imprensa. Não sou Globo, não assisto a Globo. Não, mas eu vejo isso. Ele mesmo, ele não deixa de ser ele mesmo, e ele paga por ser ele mesmo. Ou seja, é uma pessoa autêntica que diz aquilo que pensa na hora que tem que ser dito. Não fica medindo as palavras, e isso é o que o prejudica. Pois o problema do racismo, eu não preciso nem entrar no mérito, porque nós podemos ver diversos testemunhos da atitude dele, de que ele não é racista. Mas eu digo só uma, ele tem a mesma formação que eu, de 5 anos de academia militar. No meu caso, eu e ele fizemos 4 anos de academia militar. Eu não peguei o Bolsonaro na academia. Eu sou aspirante de 6 anos antes dele. Sou 6 anos mais antigo do que ele. Mas o Bolsonaro fez 1 ano de escola preparatória em Campinas e 4 anos de academia. Se ele tivesse qualquer traço de racismo, ele seria expulso da academia, não pelo regime que é colocado dentro da academia, porque é inadmissível isso, mas pelos próprios companheiros. E a gente pode esconder isso para cima, mas não esconde, jamais para os lados e muito menos para baixo. Então, se Bolsonaro sobreviveu, e sobreviveu muito bem na academia, e ele saiu oficial, foi um cadete, que até hoje é conhecido, ele era um cadete, tinha um preparo físico diferenciado, era um pentatleta, era da equipe da academia de pentatlo militar. O apelido dele era Cavalão, pelo preparo físico dele, e talvez até pelo jeito dele ser, porque sempre foi do jeito que ele é, autêntico. E não há nenhum vestígio, nenhum sintoma, nada que registrado que ele tenha tido qualquer restrição aos inúmeros amigos negros que nós temos na academia. Na academia não há possibilidade de alguém chegar a um ponto de dizer qualquer coisa nesse sentido, porque isso será notado imediatamente, ele será rejeitado no ambiente militar. Entendo. Então, só isso, para mim, eu podia citar outras coisas, sim, mas não preciso. Só isso é suficiente. É dizer que isso foi uma criação que foi colocada em volta dele em torno de algumas observações, alguma piada, alguma coisa qualquer que o cara diz. Então, pegando aquilo... É o politicamente correto. Meu entendimento que quando fala essa questão de racismo, essa discriminação, a pessoa precisa entender o seguinte, que eu acho que para tornar
uma frase dessa, é preciso ver se a pessoa falou com ódio. Ou se simplesmente falou. Porque o nosso português é muito da forma da dicção mesmo. É muito da espontâneo. A gente fala se eu chamar uma pessoa de uma palavra que se caracteriza racismo, ela teria que sair de mim com ódio. Sabe o que eu acho interessante, Valdivino? É porque ele não manifestou na época que eu estudava, me chamavam no colégio de gordo, de cabeção. Então eu vou dizer uma coisa, quantas vezes eu fui discriminado por me chamar de galego? Todo mundo me chama de galego por aí. E então, aí? Ô, Valdivino, deixa eu te falar uma coisa pra você. Aí o que aconteceu? Antigamente, eu vejo que é exagero. Antigamente nas escolas, tinha as brincadeiras, eu não sou a favor do bullying, tá? Sim. Mas eu nunca morri porque me chamaram de cabeção ou de outra coisa. Nunca morri. Mas hoje na escola tem o quê? É o aluno eu vi um vídeo ontem que eu fiquei abismado. A professora arrumando na classe de aulas, arrumando lá os livros, e de repente o aluno chega lá e bate nela, taca a mão na bunda dela, derruba os livros. Entendeu? Ou seja, quer dizer que é uma negociação de princípios, inversão de valores? Inversão de valores. Com relação à sua pergunta, eu posso dizer o seguinte. Bolsonaro, ele é, inclusive, casado com a Michele, que é filha do Paulo Negão. O sogro dele é o Paulo Negão. Ceilândia aqui, não é? Da Ceilândia. Então, como é que ele poderia ser racista e casar com a filha de um homem, Paulo Negão? Então, gente, isso é criação da mídia, porque como não tem o que falar do Bolsonaro, eles vão naqueles... Não tem o que falar, porque ele não fez, ele nunca roubou, nunca prejudicou ninguém, sabe? Então, eles começam a inventar coisas que ficam difíceis de provar. E como ele é muito brincalhão, às vezes faz uma piada, não sei o quê, pronto, aí já pega aquilo e transforma em algo ruim. Dizem que ele é uma série de coisas, é homofóbico, também não gosta de mulher. Gente, pelo amor de Deus, eu convivo com o Bolsonaro, o general Paulo Chagas convive. E, sinceramente, eu não conviveria com uma pessoa que fosse assim, uma pessoa preconceituosa. O Brasil é o país da miscigenação. Sim. Aqui a gente cresce embolado, branco, preto, não tem rico, pobre. Gente, criaram essa história de que o brasileiro, né, começaram a botar raiva, branco, negro, pobre, rico, nordestino, sulista. Nunca existiu isso no Brasil. Não que não existam pessoas pontualmente, Sim. pessoas racistas, preconceituosas, mas transformaram o Bolsonaro nisso porque precisam destruir o único presidenciável que nós temos hoje, o único que está disposto a dar a sua vida para salvar o país. Quase do que comunismo, literalmente, né? Exatamente. Os outros todos são farinha do mesmo saco. Inclusive o Amoedo, que muita gente, é diferente. Ok, ele pode até vir a ser presidente um dia, tá, mas no dia que ele disse que ele ficaria neutro no segundo turno, entre o Bolsonaro, que é um patriota, e o PT, né, o candidato do PT, que é comandado por um presidiário, um criminoso, perigoso... Quem se coloca como neutro está provando que não é patriota. Porque numa guerra, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que assumir um dos lados. E vamos pensar que na guerra que nós vivemos, do outro lado do muro, o que nós temos é a Venezuela. Então, ou bem, nós agora viramos a página e vamos rumo a um país desenvolvido, onde haja ordem e progresso, ou nós vamos rumo a Cuba, Venezuela. Então, não dá para ficar neutro nessa hora. Todo brasileiro de bem agora é chamado. O que nós estamos fazendo aqui, gente, é um chamado a que tomem um lado, assumam uma posição. Sim. E essa é a hora. Ótimo. Vamos a um break cultural rapidinho, que o nosso comandante está por